Eu sou descendente de reformadores na Reforma Protestante na Suíça. Uau! Lá foi copiado por finado meu pai o nome Schillaci. Não que ele fez parte, mas se envolveu, né? Companheiro. E aí eu sei que o senhor veio, os seus pais vieram para o Brasil. Teve o senhor e teve uma história muito emocionante que o senhor me contou. Quando chegaram aqui, perderam tudo também, né? Queimou o ranchinho, né? Queimou o ranchinho. Começou do zero aqui no Brasil. E aí o senhor, eles se instalaram no Sul. E me conta um pouquinho da história para me recordar essa trajetória do senhor desde o Sul até o senhor se instalar em Chapadão do Sul. Mais ou menos a história? Mais ou menos. Mais ou menos. Veja, em 1918, do século passado, né? Não. Do século passado, porque nós estamos em 2024. Meu finado avô, finado meu pai, vieram conhecer a América do Sul. Andaram no mínimo 4 países da América do Sul, 1918. E aí nada deu certo, passaram por um susto, né? Aí o vô resolveu voltar. E meu pai, moleque de 18 anos, ainda não tinha nenhum pingo de juízo, aliás, nunca teve, nem os filhos dele, nem os netos dele, né? Tudo meio... Ele falou, não, pai, eu não vou, eu vou ficar mais uns tempo aqui. Ele achou que isso era uma vergonha. Um moço de 19 anos já voltar para a Europa? Não, tem que, né? Aí fez umas aventuras aí, depois ele foi. E lá ele tinha uma colega de escola, que também não tinha muito juízo, né? Se casou com ele, lá na Suíça. No sábado. Na segunda-feira foram para a Alemanha, embarcaram no navio. 18 dias de mar, né? Vieram para o Brasil. Aí, no primeiro mês, construíram um ranchinho com tabuinhas lascadas, né? Não serradas. E aí, um belo dia, enquanto eles estavam na cabeceira da propriedade trabalhando, derrubando o mato, o ranchinho pegou fogo. E aí, quando eles chegaram de noite no escuro seco, com a roupa suja em casa, no ranchinho, cadê o ranchinho? Um monte de cinza. E aí, a finada minha mãe ficou do outro lado do oceano, sem falar a língua do país, sem uma muda de roupa, nem interna nem externa, nada. Simplesmente nada, nem cama, nada mais, 0, 0, 0 do outro lado do mundo, né? Aí a miséria pegou mesmo, né? Mas Deus tinha propósito na vida da gente, né? Não por méritos, mas história, né? Porque veja, todos nós, se nós pensássemos um pouquinho nas consequências dos nossos erros, não teria pobre nesse mundo. Porque os erros provocados sempre foram culpas nossas. E aí ficou muito difícil. A minha mãe levou 25 anos para poder ir visitar a mãe dela na Suíça. E aí, sabe como é que é pobre, né? Mesmo vindo da Suíça, mas se é pobre, tem filhos, né? Ainda mais naquela época que não tinha televisão, não tinha nada, né? Aí apareceu os filhos, apareceu a fome, a miséria,
tudo quanto é dificuldade, as doenças e tudo, né? Mas Deus sempre no controle, né? Aí depois que as terras na Alta Sorocabana estavam exauridas, porque não existia naquela época adubo, ainda não existia adubo químico. Aí o velho, finado meu pai, resolveu ir para o Vale do Ivaí, no Paraná, onde tinham as terras mais férteis, né? E comprou uma propriedade lá, e a gente foi para lá, né? E plantou café. Mas daí veio a geada, né? E a coisa não rendeu. E aí finalmente eu mudei para São Paulo, recém-casado, para trabalhar São Paulo, Porto Alegre, que ainda naquela época não tinha um palmo de asfalto. Aliás, tinha de São Paulo até Sorocaba, porque naquela época não tinha rodovia asfaltada no litoral, era pelo interior, pelas serras, né? E aí uma viagem de São Paulo a Porto Alegre e de volta demorava 12 dias. Eu só aguentei fazer 6 viagens, eu disse, não, meu negócio é lá no mato. Mas agora com assim um horizonte de mecanizar. Isso em 68 já tinha colhedeira automotriz em Vacaria, no Rio Grande do Sul, né? O senhor conheceu isso tudo na estrada, andando? Sempre em movimento. O senhor Alberto, você estava sempre em movimento ali, e então às vezes o senhor iria para a estrada e observando o caminho. Exatamente. Aí, voltando para o Paraná, eu comecei com essas visões de modernizar, mecanizar e sonhar, né? E deu certo. Eu sempre fui considerado, mesmo sendo um analfabeto, mas eu sempre fui considerado um aventureiro, né? E não tem tempo ruim. E naturalmente, sempre nesse mundo, os líderes, na realidade, independente do que elas são, mas quando alguém que tem dinheiro e vê que tem uma pessoa que pode dar lucro para ela, o que acontece? Investe em cima do indivíduo. Não para deixar o indivíduo rico, mas que o indivíduo tem lucro para ele. E aí é como uma escada. Quanto mais lucro você dá para o patrão, mais o patrão investe em você, para ele ganhar mais, né? É uma coisa interessante, né? E isso, primeiro o Bradesco e depois o Banco do Brasil, né? Então, veja, no meu tempo nós chegamos a ter ocasiões que às vezes grandes pagamentos, vamos dizer aí 10 milhões, o banco liberar mesmo ainda não estando assinado e registrado. Porque tem uma história aí de 1964, quando o Banco do Brasil de Mandaguari financiou o primeiro trator nacional, Valmet. Então, à medida que você vai acreditando na pessoa e vai dando lucro para as pessoas passam a acreditar que elas vão ganhar dinheiro através de você, e elas acabam investindo em você. Então, uma coisa assim, lógica, né? É como uma planta, você planta ela, você vai cuidando dela porque você espera colher, né? O banqueiro tem dinheiro para o quê? Para emprestar, para receber de volta com lucro e tudo, né? E aí quando eu cheguei para o Mato Grosso, aí o espaço era maior, né? Então a gente tem umas lavourinhas aí no estado do Mato Grosso do Sul, mais uns pezinhos no Goiás, né? O senhor já foi lá atrás, o senhor então teve o título de rei da soja. Sim. Hoje eu tenho essa honra de estar recebendo esse rei
em minha propriedade. Então, assim... Não, é que eu sempre tinha uma visão um pouco diferente. Eu entendo o seguinte: nós temos muitos pais, talvez 90% dos pais, que não têm coragem de soltar as rédeas nas mãos dos filhos, porque acham que os filhos ainda não têm maturidade suficiente para tratar os pais. Então eles ficam totalmente já superados, com técnicas antigas, teimando e não soltam a rédea na mão dos filhos. E aí os filhos começam de quase torcer que o velho falte, né? Porque está atrapalhando eles. Então eu fiz 100% do contrário. Com 70 e poucos anos, eu transferi 100%. Eu hoje, com 92 anos, eu não tenho carro, não tenho casa, não tenho mais nada. E passei todas as propriedades para os filhos e organizamos uma empresa, um grupo, fazendo as reunidas Schilater, aonde eu não tenho participação. Para eu ter participação, eu precisava ter segurado o usufruto, e eu quis provar para os meus filhos que eu garanto o meu produto, que é meus filhos. E até agora vai indo muito bem. O nome do grupo Schilater ainda continua indo normal, só 100% eu sou apenas presidente de honra. A gente sabe que o grupo Schilater hoje é um dos principais no nosso território nacional. Não. Sim. Não. Hoje a grande produção, o grupo Schilater faz parte dessa grande produção nossa do agro. Não, nada disso aí. É muito pequeno. Mas ele tem uma diferença. As estatísticas dizem, nesses primeiros 2 meses deste ano, você sabe o que é RJ? Recuperação judicial. Cresceu 400%. E que talvez o grupo Schilater esteja entre os 10% mais sólidos. Isso vale muito mais do que ser o maior e não ter nome. O senhor falando que a gente pode segurar, e me veio no coração, que os filhos são a herança do Senhor. Sem dúvida, eu tenho 2 e tenho grande expectativa sobre eles, sabe? Qual que é o conselho que o senhor daria para mim, Júnior, como pai que tem 2 filhos de 5 e 7 anos? A Sarinha tem 5 e o Benjamin tem 7. Qual que seria o conselho para esse produtor rural que está numa jornada da vida ainda? Olha, primeiro, só o senhor que pode tomar essa decisão. Se o senhor sabe, se o senhor pode provar para eles que o senhor confia 100% neles e que o senhor está disposto a pagar o preço, e que esse preço poderia até ser passar necessidade na velhice. Mas o senhor está provando para ele o seu caráter. E aí automaticamente eles recebem um peso que pesa muito na consciência deles. União faz a força. E quando um pai e filhos têm uma certa... O pai
não tem ainda a liberdade de confiar o arroz e feijão dele por conta dos filhos no dia de amanhã. E não abre mão. E os filhos já têm vontade, nem todos têm, compreende aí, né? Geralmente, a fruta... Não cai longe do pé. Não, eu dizia finado meu irmão que nem sempre. Como que é, então? Uai. Como que o finado... Uai, o pé de laranja, ele mora numa piramba, né? Se a laranja cai, o que vai fazer? Seu Alberto, eu tive o privilégio, quero agradecer a confiança do senhor ter me recebido na casa do senhor também. E eu saí dali com o meu tanque de gasolina até a tampa, estava transbordando. Porque a energia que o senhor me passou naquele dia foi algo surreal. E algo que me chamou muita atenção do senhor foi assim, o senhor falou para mim, 75 anos, nunca tirei férias. Então, às vezes, o que falta para nós é deixar menos as férias. Hoje eu recebi já algum conselho para mim perder essa barriguinha aqui. O que eu tenho que deixar de fazer também? Os conselhos do senhor, o senhor sempre me passa que eu tenho que deixar de fazer algo. Eles dois sim, são filhos. Eles têm também. A gente é uma família. A gente é uma família. E aí, o que acontece? Eu achei interessante. Por que o senhor trabalhou 75 anos de domingo a domingo? Me fala qual foi o diferencial para isso acontecer, sem tirar férias. Para mim falta horas no dia até hoje, com 92 anos. A pessoa só cansa quando a pessoa é preguiçosa. Para mim toda a vida faltou tempo. Que não tem relógio nunca na vida. O meu relógio é o sol a sol. E sempre faltou tempo. Eu gosto de ganhar mais. Essa munheca, né? E aí foi um conselho. Se você está feliz e você ainda quer cavocar mais um pouquinho, o negócio está rendendo, você não cansa. Isso é coisa dos concorrentes que ensina que o brasileiro que trabalhar é uma cruz, que trabalhar é ruim, que trabalhar faz mal. É o nosso concorrente, ele tem que fazer nós realmente ficarmos do jeito que está. Agora, essa semana eu tive que aprender mais uma. Para mim foi difícil, e não vão conseguir pôr na minha cabeça. Apagar a luz de dia é ser miserável, é pão duro. Para mim é ser sensato e fazer economia. Quem apaga a luz na tua casa? É a gente que tá pagando. É coisa absurda, né? Desse jeito você não chega a lugar nenhum. Você tem que ter prazer em ser alguém. Uau. Você tem que ter prazer naquilo que você faz, daí você não cansa. Eu tenho comprovado mais de 4 milhões de volantes. Eu sempre, quer dizer, primeiro eu trabalhava no transporte, e depois eu tinha fazenda na região de Sorriso, entrando à direita, quem vai para Paranatinga,
Certo. Então, morando também no Paraná, Chapadão, fazenda lá, e quem ia administrar era eu. E eu vejo assim, com os ensinamentos que o senhor me teve, a motivação do senhor é estar sempre servindo. O senhor tem um coração servo, e isso me motiva e me impulsiona a estar indo no meu propósito também. Acredito muito que o nosso propósito aqui na Terra é estar servindo. E assim, me coloquei desde o primeiro momento em estar servindo o Senhor. E o Senhor hoje serve toda a nação com um projeto lindíssimo, que chama Cristo no Cerrado. Me fala um pouquinho do que é o Cristo no Cerrado. Como que nasceu isso? Bom, com Cristo no Cerrado nasceu da seguinte maneira. Volto no início da nossa conversa, quando eu disse que quem dá lucro para os outros cresce. Um gerente de um banco no interior, à medida que ele dá lucro para o patrão dele, ele já vai para uma agência melhor, né? Promovido. Já. Concordo. Por um acaso, nas igrejas é muito diferente? Não, mesma coisa. A gente poderia falar que somos banqueiros de Cristo, que a gente está aqui só administrando um recurso que não é nosso? Então veja, aí eu comecei a me preocupar. Eu já sentia que esse cerrado brasileiro existe desde quando existe o mundo. Nunca valeu nada, porque o cerrado, as planícies não tem água. E ainda não existia poços em profundidade. Existem só poços que nós chamamos feito no enxadão, na picareta e assim por diante, né? 10, 15, 20, mais dos 20 metros eu fiz diversos poços na minha vida. Mas passou dos 20 metros, a temperatura fica insustentável para o operador, né? Então você trabalhando 20 metros abaixo do solo, na picareta, cortando pedra, você não aguenta mais. Hoje nós temos poço que vai a 100, 200 metros, né? Hoje nós temos bombas que vai lá embaixo. Isso não existia. Então o mundo se modernizou. Aí de repente esse cerrado, eu não sei disso aí, eu sei isso aí, é o seguinte. Veja, tem alguém um bom matemático aí? A gente, não sei se eu seria bom, mas eu posso tentar. O seguinte, veja, a questão de 80 anos, essas enormes planícies do Cerrado brasileiro, diríamos, vamos supor, o Triângulo Mineiro tem muito na divisa entre Goiás e Minas, na região de Catalão. Certo. Enormes regiões. As terras há 80 anos ali eram negociadas por uma refeição o hectare. Parâmetro para um hectare de terra era uma refeição. Uma refeição. Então, se a gente pensar que isso aí, hoje, uma refeição aí na beira da estrada deve estar valendo... 60 reais. Não, vamos deixar nos 50, só para fazer a conta mais fácil. Certo. 50 reais. 50 reais. Bom, hoje essa terra vale no mínimo 500 sacas de soja. 500
500 sacas de soja a R$ 150 a saca de soja. Vamos colocar 10. Cadê o calculador? Aqui. Não tem ninguém? Aqui, vamos calcular. Multiplica aí 500 por R$ 150. 500 por R$ 150? É. Ou o senhor quer fazer o preço de hoje? Pra gente fazer a 98 de soja disponível. Não, preço real. Preço? A soja em saca não baixou. 150. É, R$ 75.000. isso. Com R$ 75.000, vamos dividir por 50? Vamos dividir. Quantas refeições? É. Dividido por 50. 1.500 refeições. Tá certo, que é 80 anos. Mas de R$ 50. Uma refeição a R$ 1.500. A 1.500 refeições. Ou seja, uma valorização de 1.500 vezes que a gente teve. Tá certo que é 80 anos. E houve um investimento, né? Mas sem sombra de dúvida, tem como muita gente ganhar dinheiro, né? Agora sim, uma pergunta que me despertou. Nós, lá atrás, era uma refeição, era uma oportunidade. É. Então quem acreditou no futuro, que aquele poderia ser o futuro, às vezes trocou a refeição por 1 hectare. Hoje, para quem quer entrar no mercado do agro, como que é possível? Ai, aí é outra coisa muito complicada. O mundo hoje é para os grandes. Não é o grande que quer. Veja, uma colhedeira automotriz, um trator, um gradão, uma gradinha, uma plantadeira aí de 30, 40 linhas, vai ficar algo em torno de 10 milhões. Agora você tem... Não estão falando do custo da terra ainda, só de equipamento. Não, mas alguém vai financiar esse maquinário. Certo. E esse que vai financiar o maquinário, ele quer saber quanto vale aquele lastro lá. A garantia dele é a terra. Certo, garantias reais. Então, quer dizer, que se você tiver aí 10, 15, 20, 100 hectares, você está fora. Não é o tal da ganancioso que diz isso. É o próprio conjuntura. Como é que você vai que o banco financie um valor de 10 milhões em cima de uma propriedade que vale R$ 500.000? Não existe. Agora, para o menos esclarecido conseguir entender isso aí, fazer o quê? É complicado, né? Então, o crescimento hoje do agronegócio se deve se juntar com os grandes. Lógico. Eu não consigo hoje, o pequeno não consegue fazer o verão Você sozinho. não consegue crédito financeiro suficiente para você equipar a tua pequena fazenda. Correto. E nem argumento assim, o meu custo de produção é muito elevado pelo que para mim pagar esses 10 milhões, mesmo que eu tivesse o crédito, a minha produção Em cima de uma área pequena, como que eu iria... Impagável. 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 Não tem como a gente tirar o lucro daquilo ali Não. para pagar. O senhor, o que o senhor acha que mudou hoje nas pessoas atuais com os princípios cristãos que eram praticados num prazo de 100 anos atrás? O que o senhor acha que mudou nessa jornada? Nos dias de hoje, nas pessoas, no povo de hoje, o que realmente o senhor apontaria como uma mudança? Veja, houve uma mudança, poderíamos chamar ela de cultural e de responsabilidade. Há 80 anos atrás, a responsabilidade de um sim de um homem tinha que ser cumprido e honrado.
E o testemunho de um cristão era honrado também no pé da letra. Havia um crescimento muito maior do que existe hoje em dia, aonde tanto o homem não religioso como o religioso, ele só tinha o prazer de aparecer através da capacidade dele, do exemplo dele e do resultado que ele podia proporcionar. No passado, por exemplo, eu fui ensinado na infância que melhor é servir do que ser servido. E esses costumes de honestidade e compromisso com o plano de Deus para a humanidade têm cedido demais. Hoje em dia eu tanto vejo no meio do povo que trabalha, que de um modo em geral eles só querem cada vez mais sombra e água fresca. Isso o homem trabalhador braçal. Na área espiritual está pior. Eles só querem bênçãos e não querem ser uma bênção. No passado era o contrário. Eu tinha que ser, para eu aparecer eu tinha que ser. Hoje parece que estamos numa situação em quanto mais você for esperto em passar os outros para trás, mais você é conhecido. Estamos chegando numa situação que a vítima que vai ser penalizada, não o bandido. Aonde ficou o temor a Deus nessa raça aí? Por isso que nós estamos querendo lançar um projeto de eu diria redoutrinar a criatura que se diz cristã. Porque qualquer crápula pode dizer, não, eu sou cristão. Mas não é isso aí que Deus quer. Deus quer o nosso testemunho de vida. Servir o próximo com maior prazer. Ser alguém útil. E esses bons costumes que o cristianismo no passado tem trazido e que hoje não está mais sendo levado no pé da letra, tem nos levado a uma situação que eu costumo dizer o seguinte: quem de nós, o seu carro, ou a sua colhedeira, ou o seu caminhão um dia parou na estrada? Parou por quê? Porque teve um problema. Às vezes foi simplesmente que você esqueceu de pôr combustível. Mas teve um problema. E porque o mundo todo, aí não é só o Brasil. O Brasil talvez não seja dos melhores. Porque o mundo todo parou. Hoje nós só temos dinheiro para fazer armamentos de destruir e aniquilar os nossos inimigos, que são seres humanos igual a nós. Dinheiro para comprar e dar valor para o agricultor poder aumentar a produção, já não existe mais esse dinheiro. Eu prevejo, e venho dizendo isso há 4 anos, que o mundo talvez vai entrar na maior crise de fome, crise mundial na era cristã, que agora completa 2024 anos a era cristã. Por que eu digo isso aí? Porque veja, o agricultor que ano passado recebia R$150 por saca de soja, hoje ele recebe, na média geral no Brasil, menos de 100. Como é que ele vai pagar o funcionário dele?
Agora, não para aí, como é que o funcionário dele vai pagar a prestação do carro? Como é que ele vai pagar a dívida do banco? É uma catraca, uma puxa a outra. O caos é iminente. Mas talvez isso seja necessário para a criatura acordar que existe um Criador, um Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, que construiu tudo que existe nesse globo, tudo e todos. Que a humanidade, de um modo em geral, volte a ter temor de Deus. Temor que eu digo não é medo, respeito. E aí podemos voltar a ter dias melhores. Mas eu não duvido que isso possa demorar até normalizar perto de 10 anos. Porque o estrago vai ser tão enorme que essa humanidade não tem nenhuma previsão. Vai parar as indústrias de Hilux, vai parar as indústrias de muita coisa supérflua. 90% das coisas supérfluas vão deixar de existir, porque o sujeito vai primeiro querer matar a fome da barriga. E como o produto que ele vai comprar já deve ter subido e a crise ainda não chegou, o produto alimentar, o custo de vida já subiu no mínimo 30%. E na minha previsão, e essa previsão minha ninguém leva em consideração, mas daqui para o ano que vem ela deverá chegar a 50%. E o nosso ganho em muitas regiões vai ser desemprego. Porque a hora que o fabricante do trator, do automóvel, não vender mais o produto dele, ele também não vai aguentar. Então é imprevisível e por isso que eu acho que isso é permissão de Deus, porque qual é o pai que não dá uns bons tapas, ou melhor, dava, quando a lei permitia, uns bons tapinhas na bunda do filho quando ele aprontava. Hoje é proibido, e olha o resultado aí como é que está. Mas não vamos perder a fé. O nosso Deus é todo poderoso. Ele só está esperando nós se arrependermos dos nossos erros. Que Deus abençoe essa nação. Amém. Para eu cultivar uma esperança no nosso coração, Sr. Alberto, hoje, nos dias atuais, meu olhar, obviamente, deve ser para Cristo. Veja, nos anos 1950, os caminhões daquela época, o acelerador era praticamente uma tábua, diríamos em torno de 15 centímetros de comprimento por 10 de largura, né? Então naquela época a gente dizia o seguinte: fé em Deus e pé na tábua.